Vocês. Eu gosto de falar assim que a palavra de Deus ela carrega vários segredos, mas em níveis. São níveis. Se você só ler a palavra ali, passar batido, uma revelação, algo do eterno para nossa vida. E esses segredos são para quê? Servem para quê? Segredos só para mim ser mais tempo. É eu buscar, é eu ler, é eu querer entender, é ouvir. Esses dias, essa semana, já já eu entro aqui na Paraxá, mas essa semana tem algo que tem me chamado a atenção, que é o quanto eu paro para ouvir. Porque às vezes eu penso que entrar no meu quarto é entrar e falar. Que o orar é somente falar. Então eu entro e coloco as minhas petições, eu falo tudo que eu preciso, eu penso que eu tenho que preencher o tempo inteiro falando. Dia aí? Por quê? Ele não é o meditar, é o quê? É você ouvir, você ler uma palavra e você pegar aquela palavra e ruminar ela. Deixar Deus falar com você em cima dela. Até que salte aos seus olhos uma revelação do teu espírito. Tudo você para e fica quieto. Você para e fica quieto. Por quê? Vamos entender? Aí você começa a juntar, não. E aí você começa a deixar o espírito trabalhar no seu coração. Não, mas pensa nisso. Eu vou falar que mais coxa de retalho que foi essa Paraxá, meu Jesus. Parece que coisas todas desconexas. Aí depois o Senhor vem e fala assim, não, tem. Então, se o Eterno permitir, hoje eu quero dar uma pincelada, trazer um pouco desses vários pontos que eu ouvi e trouxe um entendimento dessa Paraxá. Amém? Amém? Então já abre em Gênesis 37. Está ali. Vaieshev. Repete comigo. Vaieshev. Vaieshev. E habitou. Glórias ao Eterno. E habitou, continuou a viver, porque todo o início da Paraxá, o nome da Paraxá, ela se dá por alguma palavra, alguma expressão do início do texto que vai ser lido. Então o texto começa falando, e habitou Jacó na terra em que seu pai habitou como estrangeiro na terra de Canaã. Então essa Paraxá, Vaieshev, e Jacó habitou. Então, Vaieshev é e habitou. Amém? Fala de uma morada, de um lugar. E essa Paraxá, ela vai falar ali, vai começar a falar sobre quem? José. Você vai ver que nessa Paraxá ali começa a se falar sobre José, de José, e acaba falando de José. Então deduz que a Paraxá fala de quem? Mas nós vamos falar então de quem? Não, de Judá. Porque, gente, a gente tem que entender segredos. Os segredos estão nas palavras, na forma que o texto está. O segredo está na disposição ali da história. Gente, vai começar falando de José, o capítulo 37. José 37. Não é uma história certinha, né, EAP? Ah, Judá casou-se, teve filha, geração do filho. Não é. Já falo que não é. É uma história meio torta aqui, que a gente olha e fala assim. É ou não é? Você deve conhecer a história ali. Os dois filhos de Judá, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. O Senhor vai... E aí ele casa-se com uma mulher chamada Tamar. E o filho, Er, é mau. E aí o Senhor já mata um. Aí eu tinha que dar a descendência ao filho.
Então o irmão assumia a esposa do irmão que faleceu e gerava filhos no nome de Er. Então os filhos, mesmo sendo gerados por Onã, que é o segundo filho de Judá, seriam no nome de Er, descendência de Er, certo? E esse segundo filho, por não querer, porque pensa, Er era mau aos olhos do Senhor, tinha má fama. E Onã não queria por dois motivos. O primeiro deles é que não seria filho dele, ele fala. E o segundo motivo é que seria o quê? Eu vou dar linhagem para o meu irmão que é mal falado e é verdade, eu vou ser pai de um excluído. Tinha preocupação em Onã. E aí ele interrompe as situações ali, você entendeu, né, no texto? Justamente para não gerar filhos em Tamar. E isso desagrada o Senhor, e o Senhor faz o que com ele? Mata também. E aí tem o terceiro filho de Judá, que é Selá. E aí, que tem que assumir agora o bordão? O problema da história era Tamar? O problema da história nunca foi Tamar. Lógico. Gente, eu sempre vou mostrar também dois lados da situação, e não é porque eu vou falar que o problema não foi Tamar, que eu vou falar, não, a atitude dela foi certa. Ela fez direitinho ali com Judá. Não. Só que eu sempre lembro de Romanos 8, 28. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Como assim ele faz? Ele tem o poder de transformar qualquer situação e fazer com que coopere para o bem. Esse é o nosso Deus. A maldade do homem está aí e nós estamos sujeitos a ela. Sabe disso? O homem é mau, desde a queda. E nós estamos sujeitos à maldade do homem. E muita coisa acontece por essa humanidade, porque o mundo está em decadência e o homem é mau. E a gente sofre com isso. Mas aqueles que amam e cumprem o seu propósito, ele pode fazer a situação ruim cooperar para o bem, porque ele é poderoso para fazer isso. Então, de novo, eu estou falando, não, então foi Deus que planejou Tamar fazer isso. Não! Falo logo, Deus não aprovou nenhum incesto aí. Mas ele faz com que a situação coopere para o bem. Vocês estão entendendo? Ele faz com que a situação coopere para o bem. Então, quero deixar isso claro. Porque senão vai falar, João está falando que foi vontade de Deus, de Tamar. Não. Mas ele fez a situação cooperar para o bem. Amém? Glória a Deus. Mas até o momento, antes de Tamar fazer o que ela fez, o problema era em Tamar? Não. Mas Tamar também, grava isso, também já tinha sido escolhida para ser aquela que geraria a semente. Do mesmo jeito que foi com Abraão. Abraão não teve filho com Agar? E por que a semente não foi para lá, para o menino? Porque também estava sobre a vida de quem? De Sara. O Eterno tinha promessa também para a vida de quem? De Sara. A mesma coisa com Tamar. Porque se a semente estava em Judá, Judá teve 3 filhos. E Er, que era o primogênito, teoricamente quem tinha que carregar a semente. Er era o primogênito que tinha que carregar. Er era casado com Tamar. Está embaralhando a sua mente ou está tranquilo? Vamos embora, vamos falando aqui. Er é casado com Tamar. Tamar também tinha a promessa de ser aquela que geraria o fruto da semente prometida. Amém? Só que o problema estava em Er, que era mau, e depois Onã, que era mau. E por isso o Senhor não permite que a geração dele direta nasça de um homem perverso. Aí a história fica pior ainda. Porque Tamar, ela vai, o que ela faz? Ela
vê que Judá não está cumprindo a palavra. Selá cresceu, Judá falou, vai para casa do teu pai. Meio que Judá falou assim, é por causa dessa mulher que meus filhos estão morrendo. É aquele detalhe, né? Judá não percebeu que os filhos eram maus. E culpou Tamar. E aí por esse quesito ele fala assim, vai para casa do seu pai, quando Selá crescer, ele vai lá te resgatar. Então Tamar, que era parte, foi separada. Vocês estão entendendo? Eu vou falar alguns termos, depois a gente vai fazer alguns comparativos do que o Eterno falou. Então Tamar, que era parte, o que ela foi? Separada. Vamos entender? Grava isso. Você pode repetir? Tamar era parte. Foi separada. Foi afastada. Amém. Glória a Deus. Segura essa expressão. Então Tamar, que era parte, foi separada e ela viu que não se ajuntava novamente, que Judá não a trazia de volta para perto. Judá por si só não ia pegar Tamar e trazer para perto de volta. Então ela bola um plano. Ela sabia onde Judá ia para tosquear ovelhas. Cobre o rosto com um véu e fica no meio do caminho. E e Judá acha que ela é uma prostituta. Por quê? Por causa que... O que tem a ver o véu? Achou que era uma prostituta. Porque havia uma espécie... A prostituição ficava perto de algum templo, de algum lugar, e a mulher cobria o rosto com véu. Mas isso era para como se fosse para prostituir para adoração a algum deus também. Então, quando você via essa característica, ele supôs que ela era uma prostituta. E aí ele chega perto dela e chama ela. Ele não percebe que é a nora, chama ela e fala assim, bora ali. Deixa eu usar essa expressão. Ele fala, bora ali. Para Tamar. E ela fala o quê para ele? Estou adiantando, gente. Esse é o capítulo 38, amém? Depois você vai ler em casa? Glória a Deus, você disse amém. Tiago nem disse amém, né? Ah, tô brincando, Tiago. Agora até depois dessa intimada, né? Tô brincando, Tiago. Foi em espírito, né? Glória a Deus. Mas Tamar, ela fala o quê? Sim? Não. Ela fala assim, o que você vai me dar? Preço. Pagode. O que eu vou ganhar com isso aí? Aí ele fala, eu vou te dar um cabrito, sei lá o que, tal, eu vou te dar. E ela fala, depois eu mando alguém trazer. Tá bom, qual a garantia? Qual a garantia? Tá tudo planejado. Só que, gente, eu não quero te chamar para o contexto. Eu vou te contar essa história e depois eu vou te trazer a revelação. Amém? Vocês estão pegando a história comigo? Eu falei que Tamar estava perto e foi o quê? Separada. Tá? Então aí Tamar vê, entende, se disfarça. Se disfarça. Chega perto. Se disfarça e chega perto. E aí nessa que ela chega perto, ela faz o quê? Ela fala assim, qual é o penhor? Qual é a garantia do pagamento? Ela não estava se importando com o pagamento. Ela falou, qual é a garantia? Que eu vou te ver de novo. Vai pegando, gente. Qual a garantia? Que eu vou te ter de novo. Que eu vou ter alguma ligação com você. E aí ele dá para ela 3 coisas. O que é? O selo, o cajado e o cordão. Então, amém? Tá tudo aqui no 38, tá? Não estou inventando nada não, só que eu estou falando com as palavras. Tá tudo no capítulo... Gente, toda a história de Judá está dentro do capítulo 38. O 39 já volta para José. É só o capítulo 38.
Eu estou me adiantando para não ficar pausando no texto, depois já estou resumindo a história. Então ela pede o quê? O selo, o cordão e o cajado de Judá. Se deita com ele, vai embora, cada um vai para o seu caminho. Depois ele manda um servo, fala, leva o cabrito para tal lugar, que vai ter uma prostituta assim, assado, e você paga. Eu não vou ficar em despenho com ela ali. Você pague o devido, que eu prometido, e recolhe meus pertences. Quando ele vai, ele acha alguém? Nada. Amém? Estão aqui? Quando ele vai, acha alguém? Não acha ninguém. E aí o pessoal fala assim, gente, mas aqui não tem nenhuma prostituta que fica aqui. Ele pensou, ele que deduziu que era. Aqui não tem nenhuma prostituta que fica aqui. Então você faz o quê? Aí ele voltou, não tem quem pagar, e ele falou assim, tá, que ela fique com os bens como pagamento então, para ficar por aí. 3 meses depois, vem uma conversa, o seguinte, 3 meses depois vem uma conversa. Judá, sua nora está grávida. Ela agiu como prostituta e está grávida de 3 meses. Judá fica furioso. Por quê? Porque ela estava prometida. Por mais que ele não entregou ela para selar, ela estava prometida. Ela era uma viúva prometida a selar. Qual que era o castigo se ela tivesse prostituída? Era queimar ela. Uma viúva que se prostituiu, o castigo era queimá-la. Então Judá, bravo, porque ela tinha desonrado o filho, chega para ela e fala, põe ela para fora, vai queimar. Põe ela para fora e mata. Mata porque ela desonrou a minha família. Mata porque desonrou minha família. Aí ela chegou, fala assim, só um minuto. Ó a carta na manga. Só um minuto. Antes de vocês me matarem, vão para o dono desses pertences aqui. Ele é o pai da criança. É o meu DNA aqui. É o meu teste de DNA. Leve esses itens que ele é o pai da criança. Pergunta. Quem? O pai da criança é dono disso aqui. Quem é o dono? Judá olha. Judá numa saia curta olha e fala assim, lascou. Ih, Jesus amado. Aí ele fala, você foi mais justa. Olha o que Judá fala no verso 25, no 26. Verso 26. 26. 38, 26. Consegue por aí, TG? Ó, resumi, contei bem o 38. Agora você sabe a história de Judá, né? No verso 26, Judá olha e fala assim, Judá reconheceu os pertences e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue meu filho Selá, e ele não voltou a ter relações com ela. No caso, Judá nunca mais dormiu com ela. Só que o próprio Judá reconheceu, ele não está reconhecendo a atitude no sentido da prostituição, da enganação, tá? Mas ele está reconhecendo que ela fez o quê? Ela foi mais justa do que eu, porque eu neguei a redenção de Tamar. Porque Tamar seria redimida só por um dos filhos de Judá ou pelo próprio Judá, pela linhagem de Judá. Eu acho que você vai começar a pegar algumas coisas. Tudo na Torá aponta para quem? E tudo mostra algo profético. Pega a visão. É como se Judá falasse assim, eu neguei a redenção
para você, Tamar. O que eu falei que Tamar estava perto? Foi afastada. Vocês estão aqui? Foi afastada. E Judá estava negando a redenção para que ela voltasse para perto. Ele negou a redenção. E qual que seria a redenção de Tamar? A redenção de Tamar seria um filho. Então, uma linhagem que viria de Tamar e de... Uma linhagem que viria do que está longe e do que está perto. Uma linhagem que uniria o de longe e o de... Vocês vão começar a entender. Uma linhagem que redimiria quem está longe e estaria de volta para perto. Só que os daqui, os judeus, os Judá... Judá estava negando a redenção a Tamar. Estava negando o motivo da redenção. Agora é a frase linda que o texto vai falar também. Judá estava negando aquele que redimiria Tamar. Está pegando? Só que Tamar só conseguiu vir para perto e conseguir a redenção, porque ela estava com o que na mão? Selo, cordão e cajado. Amém? Então Tamar estava com selo, cordão e cajado. E por causa desses 3 itens, ela conseguiu de volta estar perto. Vamos pôr uma pausa, uma vírgula antes de dar continuidade nisso aí. João, por que você está enfatizando esses pontos? Gente, isso é algo profético, mostrando à igreja de Cristo do que aconteceria. Quando Jesus vem e inicia o reino, primeiro para os... Pode falar, sem medo. Primeiro para os judeus. Fique em paz de falar isso. Depois para os gentios. Tanto que em Atos vai falar assim, não saiam daqui, até que do alto seja revestido de... Aí você vai saindo daqui de dentro até os confins da terra. É daqui, Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Você vai sair daqui para fora. E o começo da igreja, pega, gente, esse detalhe como isso profetiza a história da igreja. E por que eu preciso saber isso, João, se já aconteceu? Porque se profetiza que me mostra como começou, como está no meio e como vai ser no fim. E aí eu consigo entender minha posição como igreja. Falei que esse é um estudo pai profético hoje. Tá? Dá tempo, eu creio. Então ali você vai ver que Judá, a igreja, ela começou ali, e na igreja o apóstolo Paulo, ele começou a sair para os confins da terra, e ali ele foi ensinando as igrejas, você vai ver as cartas de Paulo, eles estavam andando junto com os judeus, não tinha uma separação. Lógico, judeu continuava sendo judeu, gentil continuava sendo gentil. Só que ambos eram corpo de Cristo, por isso que a palavra vai falar que não há mais judeu nem gentil, mas igreja. Quando ela fala isso, não significa que não existem mais judeus, ou não existem mais gentios. Está falando que o corpo é formado desses dois, em união em Cristo. Só que o judeu continua sendo judeu e o gentil continua sendo gentil. Só que ambos a fé, ambos em Cristo são unidos. Então não existe, por isso que eu falei, aqui eu tenho liberdade de ensinar isso para vocês, amém? Para você entender essa diversificação. Então o judeu não se converte. Ele se converte, vira um gentil, ou um gentil se converte, vira um judeu. Não. Ele continua sendo judeu, só que agora ele é crente em Jesus. O Messias que ele sempre acreditou, agora ele tem a revelação que é Cristo. É isso que é a diferença do judeu messiânico para o ortodoxo. Agora ele tem a revelação que o Cristo, porque ele sempre conheceu Cristo.
Nós, gentios, precisamos primeiro conhecer a Cristo para depois conhecer o povo, conhecer a Deus. Eles já conheciam a Deus, já conheciam o Messias, só não era revelado que era Jesus. Tem uma grande diferença. Então o judeu não se converte a Cristo, é revelado a ele que é Cristo. Amém? Só que aí não tem distinção em Cristo não tem distinção. Culturalmente, Paulo vai falar várias vezes como patriarca. Pelos patriarcas são honrados e entende que é uma linhagem. Só que em Cristo não tem mais judeu e gentio. Então em Cristo, ambos são igreja, juntos. O que era de perto e o que foi afastado. O que aconteceu com a trajetória da igreja? A igreja começou aqui junto. E no meio do caminho, aparece Constantino. Aparece alguns, como chama? Não é tratada. Eu vou lembrar a palavra, esqueci a palavra. Não é tratado. Mas aparece alguns escritos, algumas ordens, umas decisões que faz o quê? Que começa a fazer o quê? Separar, é ou não é? O que estava perto começa a ser separado. E aqui, esse daqui, não está mais junto com esse aqui. E esse daqui está negando, é como se negasse, não reconhecesse Jesus. Negasse a redenção ao que está longe. Então você está vendo que ali é o símbolo da Tamar sendo a igreja, sendo os gentios que se separaram. Não digo igreja, porque igreja é os dois, mas eu digo os gentios, que separou, eles estavam juntos e foram separados, afastados por um tempo. E aqui esse povo também se fechou. Por quê? Gente, olha o comparativo, por que o judeu hoje não gosta de Jesus? O ortodoxo, não todos, tá? Nem todos os ortodoxos, mas não reconhece como Messias. Por quê? Gente, na época das cruzadas, ia um monte de soldado com uma cruz no peito, no nome de Cristo, matando judeu. Não, mas peraí, como que esse é o meu Messias e estão me matando no nome dele? O que eu falei para você? Por que Judá mandou Tamar embora? É essa mulher que está matando meus filhos. Estão pegando? É algo profético, mostrando como seria a história da igreja. Esse texto está mostrando, revelando. João, e o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que entender para saber como vai acabar. Amém? Posso continuar? Então, no meio do caminho ali, a igreja se separou e até por isso se fechou. Só que tem um porquê, tem um motivo do que está longe ser chegado a perto e fazer igreja de novo. Qual que é? Fala assim, selo, cordão e cajado. Glória a Deus. A única maneira do que está afastado vir para perto é se ele possuir o selo, o cordão e o cajado. A única maneira. O que o selo fala? O selo fala de identidade. O selo era a identidade de Jacó. Era o que determinava a tribo de Judá. Jacó não, Judá. O selo mostrava, você está com a identidade de Judá. Vocês estão pegando? Era como se quando Tamar mostrou, oh, quem é você, Tamar? Com quem que você eleitou? Eu estou com a identidade de Judá. Então, peraí. Judá reconheceu por quê? Porque Tamar estava com a identidade de Judá. A igreja hoje detesta e quer afastar as raízes. Desculpa, mas por isso que eu falei, vocês são da casa. Eu falo, a gente traz estudos sobre restauração da fé. Só que o Messias só vai vir quando a igreja tiver a identidade de Judá.
Porque é só com isso que é trazido para perto de novo. Então a gente fica de um lado, no muro, sem saber que é Cristo, clamando Machia. E de outro lado, sabendo que é Cristo, clamando Jesus. E ele não volta. Por quê? Porque esse lado aqui não reconhece que Tamar está longe. E o lado de lá não tem a identidade, não tem o cordão e não tem o cajado. Então só precisa acontecer, por isso que eu falo de restaurar. Vocês estão aqui? Presta atenção que você é libertador. Você tem que saber isso na ponta da língua. Fala assim, eu sou um agente da restauração, da fé, para que Cristo volte. Por que, João, eu ainda tenho uma vela, que eu tenho um negócio, para que eu toco um chofar, para que eu ponho um talite? Não é para ser judeu, mas é para nem para parecer, me vestir de judeu, mas é para me entender a identidade de Cristo, que veio como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, vai ressuscitar como judeu. Que nem o AP pregou, vai voltar em glória como quem, AP? Lá, no Macom Reia, no lugar onde Deus é visto, no Moriá. Então, não estou querendo judaizar, não, João, então agora eu preciso usar item tal. Não, mas eu preciso entender a base da minha fé, eu preciso voltar à identidade. O selo não foi dado para Tamar, foi devolvido depois. Ela só possuía a identidade. Vocês estão pegando? Ela não ganhou um selo, ela possuía a identidade. Por isso que nunca foi sobre judaizar, mas sim sobre entender a identidade de Cristo. Por quê? Porque Ele mandou o seu padrão. Se Ele mandou o seu padrão, Tiago, você tem que ser igual a mim. Paulo fala, me copia, porque eu sou igual a Ele. Eu tenho que saber o padrão dele. Padrão de pensamento, padrão de lei, padrão de ordem, padrão da palavra dele, não meu. Amém? Então, selo vai falar de glórias ao Eterno, aleluia. O cordão fala petil. O L lá em cima, no céu da boca. Petil. Não é tio, petil. Petil. Petil, cordão, indica sacerdócio. Sabe o que é esse petil? Esse cordão? Isso eu aprendi com o Rabino Mateus e foi lindo. As famílias, as tribos, elas tinham cordões que identificavam cada um das suas tribos. Prova essa que ela pega o cordão de Judá. É um cordão específico, que identificava cada uma das tribos. Só que quando Moshe vem com a lei, Moshe fala o quê? Todos vocês agora têm que se identificar como povo. Então, sobre vocês, eu vou colocar um cordão, que é o tzitzit. Então, amarre um cordão azul que indica que você é povo. Itil, petil, é isso aqui. Então, quando ela pega, ela assume o quê? O sacerdócio, a representação do sacerdócio que estava sobre Judá. Então, Tamar estava carregando o quê? A identidade de Judá. E o sacerdócio que estava sobre Judá. E por último é o quê? Cajado. Cajado significa o quê? Olha para o seu irmão e fala, autoridade. Glórias ao Eterno. Cetro, não era só cajado, era cetro. Autoridade. Autoridade da tribo de Judá.
que Tamar estava carregando, Júlio? A identidade de Judá, o sacerdócio que estava sobre Judá e a autoridade que estava sobre Judá. Quando ela mostrou, pegou? Quando ela mostrou identidade, sacerdócio, autoridade, Judá reconheceu e trouxe para perto. Quando que o Messias volta? Romanos 11 vai falar. Por um breve período de tempo, o povo, no caso os judeus, foram cegados, atordoados. Gente, é profético. Presta atenção para você não se perder. Romanos 11, Paulo está citando esse ponto. Por um breve período de tempo, eles foram o quê? Atordoados, cegados, como um véu. Se Tamar não tivesse usando o véu, Judá tinha se deitado com ela, e ela tinha conseguido a identidade, o sacerdócio e a autoridade? Tinha? É o Senhor falando, por um breve período de tempo, eu ceguei o entendimento deles, para que vocês pudessem conseguir a autoridade, o sacerdócio e a identidade. Mas vai chegar o tempo, quando chegar a plenitude dos gentios, o que é esse véu? Vai ser descortinado. Vai pegando, gente. Vai ser descortinado. E nesse momento, chegou a plenitude. Aí o Senhor fala assim, agora tem uma noiva, eu posso voltar. Agora estamos juntos, como igreja, eu posso voltar. Vocês estão entendendo? Porque o Espírito está movimentando para a gente entender, orar por Israel. Não é só eles como povo, mas é como identidade. Porque o Senhor está se revelando mais, está dando mais autoridade para a gente entender quem nós somos em Cristo, para Ele poder concluir. Vocês estão entendendo que a história de Tamar, no meio da história de José, que José representa Cristo como servo sofredor ali, também. No meio da história ali, vem a história de Judá para falar o quê? Eu estou movimentando Cristo, mas olha aqui você, igreja, como você se comporta no meio dessa história. Então, no meio da minha movimentação como Cristo, tem a movimentação sua como igreja. Vocês estão aqui ainda? Está entendendo? Agora eu pergunto, se Jesus olhar para a igreja hoje, ela vai ver a identidade de Judá? Ela vai ver a autoridade de Judá, ou o sacerdócio de Judá? O Senhor te chamou para ser reino e sacerdócio. Nação santa. Ele te deu o script de como você ser, de como a gente ser. Vocês estão entendendo o que está falando da igreja? E aí eu começo a entender como funciona e como eu tenho que me comportar. Por isso que eu falei, você não caiu aqui de paraquedas. Se você está aqui, é porque o Senhor vai usar a sua vida e vai usar na sua vida a restauração de identidade, sacerdócio e autoridade. Para quê? Para ser bonitinho, cheirosinho, não para devolver para ele depois. Vocês estão entendendo isso? Paulo vai falar, Oliveira Brava lá, que você foi o quê? Enxertada. Toda a alegoria dele é trazido para perto, colocado de volta. Assumiu, cordeiro. Cordeiro que Tamar longe, não tinha direito à herança. Tamar perto, se você ler Mateus 1, aparece o nome dela. Mateus 1, a genealogia desde Abraão. Poucas mulheres aparecem e Tamar é a primeira delas ali. Não aparece as mulheres dos patriarcas, mas aparece Tamar, mãe de Pérez e Zerá, cuja mãe era Tamar.
Aleluia, amém? Posso continuar? Dá tempo? Tem mais um segredo no meio desse trem aqui. Ai, Deus. Mas você entendeu, igreja? Então você entende o que você deve fazer. Você entende o que você deve fazer. O que eu devo fazer, restaurar, eu preciso entender que eu preciso assumir a identidade, a autoridade e o sacerdócio. Para quando chegar naquele dia, eu mostrar, Vaninha. Não, mas esse aí pode matar. Pode não, tá aqui, ó. Eu possuo. Estou em posse desses itens. Amém? Aí parece que a história ficou bonita agora, né? Aí fica pior ainda agora. Posso continuar? Tem mais um segredo aqui. São 9h15, dá tempo. Esse segredo aqui, AP, eu lembrei muito do Senhor. O reino dos céus é tomado a... Ah, Deus! Essa parte eu amo. E está escrito aqui, AP. É o final da história de Tamar. Por isso que eu falei, gente. Ah, João, o que você traz? Eu trago o estudo misturado e deixo o Senhor falar o que Ele quer falar. Amém? Então eu tenho que trazer mais uma revelação que para mim casou com o que o Senhor está falando desse tempo da igreja. Se a história não piorasse, Tamar está grávida, não está? E vai gerar quem? Um filho. De quem? Judá. Espera aí. Os filhos de Judá morreu. Tem Selá, mas depois nem fala mais de Selá. Selá, literalmente, sei lá. Sei lá. Mas, essa foi boa, né? Fala a verdade. Mas aí não fala, só que aí vai falar do neto de Judá. Neto, não é neto, filho, né? Filho agora, né? Que assumiu ali. Filho de Tamar com Judá. Que também é filho de Judá. Amém? Ele chega agora e ela está grávida de gêmeos. Gente, quem está grávida sabe. Um filho fica como dentro da barriga? E 2. Mais ainda. Já viu tração? Pezinho na cara, aquele enrolado, parece um feijãozinho massado lá dentro. E 2, né, AP? E acontece na hora do nascimento uma cena que a gente não para pensar, mas eu também não tinha parado para pensar. Só li Pérez e nasce Pérez, que é a descendência, você vai ver a descendência direta do rei Davi. E a descendência direta de Jesus. Até aí eu falei, poxa, tá vendo? Como a igreja, e foi o que eu acabei de falar, como a igreja, poxa, então dessa união da igreja, agora dessa união mudou, quebrou algo, e dessa união vem a linhagem de Jesus. E aí você vai ver que acontece outras, Raave, depois Ruth, que são outras, é sempre para mostrar, e eu vi uma vez no tratado, falando assim, que o Senhor permitiu com que se quebrasse para que o orgulho não achasse, não, somos nós aqui, não. O Senhor traz a prostituta, traz de fora, para ele juntar para saber que a linhagem do Senhor é o quê? É judeus e gentios unidos ali em Cristo. Isso já seria edificante, não já seria, Júlio? Só que aí eu vou entender o que é Pérez e vou ouvir esse trem. Qual que é a história? Vai nascer o filho. Eu posso falar com uma certa propriedade que eu não tenho estômago fraco, então no parto dos meus 2 filhos eu assisti. Mas não assisti de ladinho, assisti mesmo. Eu lembro da enfermeira falar, quer ver coroando? Eu quero. Porque eu não tenho essa, eu queria acompanhar tudo. E a história vai falar que saiu um braço. Primeiro.
E o pior, saiu um braço e a parteira amarra uma fita escarlate no braço. E aí o braço volta para dentro. Gente, é verdade. O que eu falei? Que os gêmeos estão como? Sai um braço, amarra-se uma fita. Ah, esse é o primeiro. Para entender, é o primeiro. Esse é o primeiro. Amarrou uma fita, que cor? Escarlate. Recuou o braço para dentro. Aí eu fiquei imaginando, Vanessa. Não é nem a cabeça que foi o braço. Depois recuou, trocou e nasceu outro filho. Gente, que manejo é esse? De verdade, é bem possível, é fácil isso acontecer, Vanessa? Um braço recua, troca a posição e sai o Pérez primeiro. Então, é como se só colocar... Gente, mas tudo tem um porquê. Você crê? Deixa para sexta que vem? Amém? Então, vocês me dão mais 5 minutos. Vou fazer igual Subirá agora. Vocês me dão 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Tamo aí. E Maior pôs um braço e amarrou uma fita e o braço recuou e Pérez saiu. Aí lê o texto comigo. Lê o texto. Verso 28. Enquanto dava luz, um deles estendeu a mão e a parteira tirou a mão e amarrou um fio escarlate nele, dizendo, esse chegou primeiro. A seguir ele encolheu a mão e seu irmão chegou e ela disse, como você... Verso 29, põe o 29. E ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair, deu o nome de Pérez. Na minha versão, então você conseguiu sair em primeiro lugar, por isso eu vou te chamar Pérez. O que significa Pérez? Fala assim, aquele que rompe. Ela não fala que saiu primeiro. É como se ela olhasse. Então você foi o que rompeu. Você foi o que rompeu, por isso você vai chamar Pérez. Que rompe. Logo em seguida, sai no verso 30, então saiu seu irmão com um fio escarlate na mão e recebeu o nome de Zerah. Está aí? Aí no original não é Zera, é Zerah. Zerah. Fala Pérez, o que rompe. Zerah, que resplandece. O que resplandece. Eu peguei a Haggadah Bereshit, a Midrash Homilética do século X. É um comentário. E fala assim, um comentário judaico, fala, o fato de Zerah ter recolhido a mão e seu irmão Pérez nascido primeiro, representa um evento sobrenatural. Os rabinos explicam que o próprio Deus deu ordem para Zerah retornar ao ventre de Tamar. Vocês estão ouvindo? Indica, comentário rabínico, tá bom? Indica que o próprio Deus deu a ordem para Zerah falar assim, volta para dentro, e espera, porque Pérez tem que sair primeiro. E aí ele voltou para dentro, obedeceu e Pérez saiu primeiro. Então primeiro saiu o que rompe, para depois sair o que resplandece. E aí os rabinos vão falar que o nascimento de Pérez e Zerah é a indicação das duas vindas de Cristo. Não é
que é dois Cristos, mas é indicação de duas vindas de Cristo. E uma prova é, que eu fui, lógico, atrás, isso é um estudo, amém? E aí eu vou dar uma conferida, né? E eu fui atrás e li Mateus 1. Tiago, põe Mateus 1 aí. Genealogia. E aí põe Mateus 1. Eu fui atrás e olhei e assim, quando foi Jacó e Esaú, o Senhor fala que é o quê? Um vai sobrepujar o outro, um vai dominar sobre o outro. Sempre que é dois irmãos, está mostrando o que recebeu. Os filhos de José, não, o menor recebeu a bênção no lugar do maior primeiro. Tem toda uma confusão de quem recebe primeiro. No caso desse, não. Mateus 1, vai mais um pouco, verso 2, 3. Aí. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esdrom, Esdrom gerou Arão, e aí segue. Eu reparei que nesses dois, não tem uma coisa indicando intriga entre os irmãos, que um sobrepujou o outro. E na genealogia fala dos dois. Mostra os dois. Não mostra só. Por que mostrou os dois? Não era para mostrar só o que? Pérez. E Pérez gerou outro. E outro com nem o resto. Não, nessa mostra os dois, AP. E mostra a mãe. Então dela veio dois. E aí, lógico, a linhagem que eu falei para você, a semente, estava com quem? Porque fisicamente tinha que vir Cristo. E aí vocês vão entender. Só que ali os rabinos entenderam que está falando o que, AP? Está falando das duas vindas de Cristo. Que Cristo, o quê? E aí é algo que gravou no meu coração e eu quero mostrar. O que saiu primeiro? O que saiu primeiro? Aí eu vou falar uma interpretação minha que o Espírito falou comigo, amém? O restante você vai encontrar vários estudos falando, não é uma novidade. Isso que eu estou falando, você vai ver o Rabino Marcelo, o Rabino Mateus, o Rabino Daniel falando muito sobre Pérez e Zera. Amém? Então eu estou trazendo o estudo deles, tá? Só que agora eu vou falar algo que o Espírito falou no meu coração. O que saiu primeiro? A mão. A mão com a fita escarlate fez o quê? Para Pérez romper, certo? É como se fosse indicativa, Peneide. Toda vez na Torá apareceu, não apareceu o Messias resplandecente, mas ele estava antes. Ele estava antes, em glória. Porque toda vez que falava do nome Adonai aparecia Cristo em glória, não como servo sofredor. Na Torá, antes de Jesus vir como homem, não aparecia ele como servo sofredor. Por que não, João? Porque ele aparecia ali na escada para Jacó. Ele apareceu ali para Isaac, ele apareceu como o próprio Senhor. Ele apareceu em glória, só que não era revelado. Então só o braço forte do Senhor era Messias. Então o braço forte do Senhor era quem? Até quando o povo é recolhido do Egito, fala, o Senhor veio com braço forte. Vocês estão pegando? Não perde o fio da meada, gente. O Senhor veio com braço forte. E era o próprio Cristo. Só que não havia sido revelado. Só que já mostrava o quê? É o rei. A fitinha escarlate não é à toa. É o rei que está aqui. Ele não foi revelado, só saiu a mão. Só que não é tempo dele ser revelado como rei. Então volta para dentro e vem Pérez que rompe. Aí Pérez vem e rompe. E dá sequência para a linhagem. Agora vamos lá comigo. Para um texto que eu sei que o AP gosta. Mateus 11, 11. Oh, glória, já esquentou aqui. Aleluia. Tenho mais 5 minutinhos para fechar aqui, né? Mateus 11, 11.
Oh, aleluia, o Senhor é maravilhoso. Então estamos entendendo ali o significado de Pérez e o significado de Zerah. Amém? Amém? Glórias ao Eterno, Ele é maravilhoso. Vai lá, Mateus 11:11. Posso ler? Falei, o AP gosta desse texto, não gosta, AP? Eu também. Sim, eu lhes digo que dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que Johanã, o imersor, que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é o quê? E os que usam de força se apoderam dele. Aleluia! Na minha versão, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por violência, e os violentos tentarão apoderar-se dele. Fala assim, Beazetai. Fala, Beazetai. O que rompe, em grego. O texto, a expressão desse texto, é como se fosse assim, a palavra Beazetai. Desde os tempos de Johanã Batista até agora, o reino dos céus foi rompido. É dos que rompem. É a mesma expressão para Pérez. É como se fosse falando assim, o Senhor Jesus foi o primeiro que rompeu o reino. E agora é de todos aqueles que rompem. Ele veio, rompeu a força. E agora é de todos aqueles que rompem. Pérez, Zerá veio, manifestou o reino no antigo, recuou. Por quê? Porque o rei não podia vir agora. Precisava romper para que eu e você tivéssemos acesso ao reino dos céus. Então, todos aqueles que fazem como Cristo fez, que é romper, por isso que o reino dos céus é rompido, você precisa aí se apoderar dele. Você precisa romper. Você não entendeu? Você está aí? Ou você já rompeu, ou você não entendeu. Mas você e eu precisamos fazer como Cristo, com violência no sentido do quê? Como parto, sai! Senão você não se apodera desse reino. É como se fosse assim, você está dentro do ventre. Presta atenção. Eu gostei há muito tempo, mais de 4 anos antes do meu filho nascer, do Josué. Eu escutei alguém contando como se fosse assim, um bebê falando dentro do ventre, o seguinte, esse é o mundo que eu conheço, que existe, não existe nada depois. Por quê? Porque ele está dentro do ventre. Então ele está dentro de um lugar limitado, que ele só conhece esse lugar. Não é assim que o bebê está? Dentro do ventre, num lugar limitado que só conhece esse lugar. E para que ele conheça a amplitude que é lá fora, ele precisa fazer o quê? E sair. Só que ele só sai se ele romper. Ah, no trabalho de parto é a mãe que faz a força, é os dois. A criança quer sair. O reino dos céus é fora da barriga. E só aqueles que rompem e saem se apoderam dele. Só aqueles que rompem e saem vivem tudo que tem
a amplitude. Pensa para uma criança, o mundo era o quê? O útero. Quando ela nasce, o que é? Tudo. Isso é o reino de Deus. É esse o comparativo que nós temos que entender. O problema nosso é que a gente acha que o reino de Deus é um útero, desse tamanho. Só o que eu estou vendo aqui. E o Senhor está falando, rompe como Pérez, porque eu já rompi. E agora o acesso está livre para vocês nascer. Ele foi o primeiro de muitos. Ele foi aquele que rompeu primeiro. Para você e eu romper depois. E todo mundo sair de dentro do útero e ter a amplitude do reino de Deus. E sabe por que precisava romper? Para que eu e você tivéssemos acesso. Pérez foi o primeiro. Pérez trouxe redenção para Tamar. Lembra que eu falei que só um filho poderia trazer? Pérez foi o primeiro. Trouxe redenção para Tamar. Logo depois de Pérez, quem nasce? Fala, Zerar. O que resplandece. Isso está indicando o quê? Cristo veio a primeira vez para romper e para que você e eu rompêssemos e nascêssemos nele e desfrutássemos do reino dos céus. Mas está chegando o dia que ele vai vir como Zera, como aquele que resplandece a majestade. Então ele veio a primeira vinda como Pérez. E eu e você estamos nessa de romper junto. Porque está chegando o dia que ele vai vir como rei e majestade, resplandecendo a glória. E todos aqueles que nasceram com ele vão desfrutar do resplandecer de Zera. Todos aqueles que nasceram com ele, se você não romper e passar do tempo dentro do útero, o que acontece? O que acontece, Vanessa, se o bebê não nascer e passar tempo dentro do útero? E se deixa, mesmo assim? Quer ficar dentro do útero? Você pode ficar por um tempo. Pode amadurecer. Se você não sair, não romper, vai morrer. Vocês estão aqui ainda ou já foram embora? O primeiro que veio rompeu para falar, é possível. E agora você vai romper também, em nome de Jesus. Amém? Porque está chegando a hora de vir aquele que resplandece com a fita escarlate no braço, falando assim, eu sou a majestade. Aleluia. Amém? Paraxá e habitou. E aí posso falar o último segredinho? O nome dessa paraxá, e habitou. Ele vem para fazer o que com você? A gente comemorou uma festa, a última agora, que é o qual? E habitou entre? Ele veio como Pérez, habitou entre nós, e ele vai vir como Zera e reinar sobre nós. Essa paraxá fala do quê? Aquele que veio e habitou no nosso meio, e aquele que virá para fazer o reino ser estabelecido. Amém? Se coloque de pé, glórias ao Eterno, porque Ele é maravilhoso. Oh, deu tempo. Deu tempo. Pode distribuir a ceia. Ficamos no capítulo 38. É a paraxá. Então, esse segredo dessa paraxá, nós falamos sobre Judá, não falamos sobre José. A história de José você conhece. A próxima paraxá começa a partir do capítulo 41 de Gênesis. Amém? Então, se você puder... Deus te abençoe.
Então, se você puder, você vai ler do capítulo 41 durante essa semana, Parashá de número 10, Miquetes. Você vai ler do 41 até o 44. 41 ao 44. 4 capítulos para você estudar durante a semana. E sexta-feira que vem, nós estaremos aqui falando sobre a Parashá 10, Miquetes. Mas eu espero que você tenha entendido a sua missão. E confie com essa Parashá, que ele rompeu e você pode romper. Só que vai precisar de esforço. Então eu não vim aqui para dar uma de coach, falar, senão ele rompeu, você venceu. Não, você vai ter que romper também. E ir para as cabeças e romper também com violência, com força. Quem é mãe sabe que o parto não é uma coisinha, sossegada. Sabe, precisa de força. Tem grito, tem choro, tem mordida, que a minha mulher quase mordeu meu braço. Né, amor? Se eu não puxo na hora, quase que eu tomo uma mordida no braço. Quem deu a luz sabe, e o pai que acompanhou, e você que não é pai, que vai ser pai um dia, em nome de Jesus, você acompanhe, veja. Sofre, grita, tem dor, tem força para poder nascer. O reino dos céus é isso. Não se conquista sentadinho. Ou melhor, eu vou usar a expressão para fechar, Peneide. Não se conquista sem pressão. Ai, meu Deus do céu. Oh, Jesus nos ajuda, nos dá a capacidade de aguentar. Amém? Vamos orar, vamos ceiar, porque Ele é maravilhoso. E a glória do nome do Senhor. Amém? Papai, obrigado por me mostrar que eu tenho a oportunidade de romper. Meu Pai, de avançar. E eu declaro estar disposto, meu Pai, a tomar o reino dos céus à força. Eu creio, meu Pai, eu estou disposto a avançar para tomar o reino dos céus à força. Para Pérez, para romper, meu Pai amado. Para romper, Senhor Jesus. Para romper e sair desse ventre, meu Pai. E tomar posse do reino dos céus. E essa posse inclui, meu Pai, ter a sua identidade, ter a sua autoridade, ter o seu sacerdócio. Eterno Deus, eu declaro no nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro que sobre cada um que ouviu esse estudo, cada um que está aqui, que possa entender, meu Pai, que o Senhor veio e preparou o caminho para que eu tivesse acesso. E me dê esperança que o Senhor vai resplandecer, meu Pai, a tua glória vai resplandecer. E que ao ceiar hoje, meu Pai, eu possa ver que esse é o símbolo que o Senhor rompeu, meu Pai. Que o Senhor rompeu e hoje eu tenho acesso. Eu tenho acesso, eu estou assentado, meu Pai, nas regiões celestiais com Cristo, com o Senhor, meu Pai. Eu creio, eu confio. Por isso hoje eu me apodero, meu Pai, desta ceia, meu Pai, do poder que ela faz e do efeito que ela causa dentro da minha vida. Eu declaro que ela seja cura para o nosso corpo físico e seja salvação da nossa alma, meu Pai. Eu declaro o poder da ceia nesse momento, não para a era vindoura, mas para agora, para que nós possamos viver o poder da era vindoura agora, no nome de Jesus Cristo. A autoridade da era vindoura agora, no nome de Jesus. Que essa ceia hoje eu declaro que seja a liberação na sua vida, no nome de Jesus. Que seja o romper, que seja o Pérez na sua vida. No nome de Jesus. Pode comer, pode beber. No nome de Yeshua HaMashiach. Oh, glórias ao Eterno, Baruch Hashem. O Senhor é maravilhoso, a tua glória dura para todos sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Amém?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê paz. Eu declaro no nome de Jesus que o seu corpo físico vai romper a barreira da enfermidade e ser curado no nome de Jesus. Eu declaro que a sua alma vai ser liberta do cativeiro no nome de Jesus Cristo. Você e a sua casa servirão ao Senhor no nome de Jesus. Você e a sua casa vão viver a promessa do Senhor. Vai romper a barreira das correntes, da cegueira. Vai romper em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que rompa a sua mentalidade cativa, se rompa para uma mentalidade de reino no nome de Jesus Cristo. Que hoje você se deite em paz e se levante em paz, porque você tem a certeza que o Senhor é a sua segurança, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shabbat, shalom, glórias ao Eterno, aleluia. Cumprimente seu irmão, Shabbat, shalom.